Olá, boa tarde. Começa agora uma nova edição do Opinião Litoral. Nós estamos recebendo nesta quinta-feira, dia 17 de abril, com muito prazer, o empresário, professor, escritor José Cobori. Professor, muito obrigado pela sua presença e participação aqui no Opinião. Bom dia, eu que agradeço o privilégio de estar aqui falando com a audiência de vocês. Muito bem. Também conosco o nosso comentarista, o advogado Roberto Mohamed Amin Júnior. Boa tarde, Roberto. Boa tarde. Prazer em recebê-lo. E, senhores, eu queria passar de imediato para um tema que é um tema mundial. É a questão do tarifaço do presidente americano Donald Trump e a sua relação com a China, essa guerra comercial com a China. Vamos ver um VT sobre isso para que depois os nossos convidados comentem. Por favor. Na carta enviada aos 193 Estados-membros das Nações Unidas, a China acusa os Estados Unidos de lançar uma sombra sobre os esforços globais pela paz e desenvolvimento ao usar tarifas como armas. O país convocou uma reunião informal do Conselho de Segurança da ONU na próxima quarta-feira. Mais cedo, o porta-voz do Ministério das Relações Exteriores da China, Li Jian, afirmou que os Estados Unidos deveriam interromper a prática de pressão máxima e desistir de ameaçar e chantagear se realmente quiserem negociar para evitar a crescente guerra tarifária. É uma resposta ao comunicado da Casa Branca indicando que a China agora terá tarifas de até 245%. A política das chamadas tarifas recíprocas foi anunciada por Donald Trump em abril e se escalou com a China. Com os outros 180 países, está valendo, por enquanto, tarifas de 10%. O presidente do Banco Central americano, Jerome Powell, afirmou hoje que as tarifas atingiram um nível maior do que o esperado, até em relação às projeções mais extremas, que podem impactar o emprego e a inflação nos Estados Unidos. And their effects on the economy remain highly uncertain. Se a atividade econômica americana é afetada, o mundo também. A Organização Mundial do Comércio estima que as incertezas causadas pela política de Donald Trump podem reduzir o comércio mundial em 1,5% este ano. Muito bem, aí está o VT. E, professor, o senhor é um especialista em finanças, enfim. Aonde essa incerteza, esse clima de incerteza vai chegar aonde? Aonde vamos parar nessa guerra comercial, nessa política de tarifaço do presidente americano? Acho que o grande temor é exatamente o passo que a China já deu preventivamente ontem, né? Ao fazer essa reclamação no Conselho de Segurança da ONU, porque a escalada, o limite de uma escalada de guerra comercial é gerar tanto problema econômico pelo mundo e isolacionismo econômico que isso pode escalar para uma guerra, né? Por utilização de armas. Esse era o pré-cenário da Primeira Guerra Mundial e da Segunda, inclusive, né? Sim. Onde os países foram cada vez se isolando economicamente, né? Criando distúrbios dentro dos seus países, e é o cenário ideal para que surjam lideranças de extrema-direita, lideranças fascistas que acham que o caminho seguinte é a utilização da força das armas, né? Lideranças belicosas. Belicosa. Né? Então, acho que a China, ao se antecipar e fazer essa reclamação da ONU, já estamos avisando, né, que essa escalada pode chegar nesse limite. Né? Roberto Mohamed. Cobori, me preocupa porque dentro dos Estados Unidos ele tem dado demonstrações de um autoritarismo que eu acho que na história americana nunca um presidente teve, e pior do que o próprio Trump 1. A Nvidia ontem, se você olhar o gráfico do valor das ações dela, você tem a impressão que a empresa vai quebrar, e ela é a maior empresa de alta tecnologia dos Estados Unidos, ela, na fabricação de chips. A fala do presidente do Fed, que o Trump tem tratado como inimigo, né? Se a gente falava do Lula criticando o Campos Neto aqui, lá a coisa está quase que partindo para um confronto, ele está considerando o cara um traidor dos Estados Unidos. Todas as empresas de tecnologia cujos presidentes estavam na posse dele sorrindo, estão chorando agora. Você acha que os Estados Unidos é um país avesso à questão do impeachment, né? A gente só teve o caso do Nixon e mesmo assim ele renunciou antes. Não é um país dado a esse tipo de utilização. Mas você acha que há possibilidade, depois das eleições parlamentares de meio de mandato que vão acontecer nos Estados Unidos, da gente ter uma interrupção do mandato dele?
Eu acredito que, assim, o Donald Trump, ele, na realidade, era aquele louco que todos achavam que poderia manter sob controle para atingir os objetivos que o poder econômico dos Estados Unidos gostaria que fossem atingidos. Para isso, eles precisariam de um cara bem radical para fazer essas mudanças. Eu acho só que o Trump é um louco que não pode ser controlado, né? Incontrolável hoje. Ele é um louco incontrolável. Então, o poder econômico, a gente sabe que se traduz em poder político, né? Então, para que aconteça o impeachment, o poder econômico tem que querer. E esse cenário não é improvável, né? Até porque esses passos, esses recursos que ele está dando, pelo poder econômico que está pressionando ele, né? Não é os eleitores, não é a classe trabalhadora que está pressionando ele, é aqueles que se sentiram prejudicados pelos passos que ele deu sem nenhum critério, né? Principalmente do poder financeiro, porque o que o fez recuar foi esse desequilíbrio que teve no mercado dos bonds americanos. Isso estava prejudicando muito os fundos de hedge. E se vocês sabem, os dois assessores econômicos principal, que é o Stephen Miller e o Scott Bessent, que é o secretário de Tesouro, eles são de fundo de hedge, né? Então esse desequilíbrio que deu estava gerando, que foi o sistema de arbitragem no mundo que acabou fazendo que os bonds, como colateral de várias operações, tivessem que ser liquidados imediatamente. Isso fez com que o preço do título caia, a taxa de juros sobe, e isso gerou um desequilíbrio, começou a se o que eles chamam de chamada de margem, e o fundo de hedge falou, pô, esse negócio está dando certo para nós. Por exemplo, a questão das reservas, a gente tem aí há uns 2 anos, um pouco mais, coincidiu com a posse do Lula, a questão de discussão que já tinha sido 1 ano antes aventado pela Arábia Saudita, foi até uma coisa surpreendente, porque não foi a China, de deixarem de usar o dólar como moeda padrão para o comércio exterior. Quando o Lula começou a falar de uma moeda comum no Mercosul e a China também entrou no jogo, embora a moeda chinesa não seja uma moeda confiável, você acha que hoje real a possibilidade de que... E o Trump, quando tomou posse, a primeira coisa dele foi dizer, se deixarem que os países que deixarem de usar o dólar para o comércio exterior, eu vou punir com tarifas. Você acha que hoje fortalece essa ideia dos dois modelos? Ou se criar uma moeda comercial, que não vale para todos os países, ou se criar aquela compensação de reservas. Você negocia na moeda dos 2 países que estão fazendo o negócio, e aí quando um outro tiver faltando aquela moeda, eles fazem a compensação entre eles para que ele possa usar essa moeda. Isso seria o fim da economia americana. E essa questão de manter o dólar como moeda internacional só existe por causa do déficit comercial americano. Se eles tivessem superávit, faltava dólar no mundo todo. Não é uma loucura em si mesmo essa posição dele? Na realidade, assim, é uma loucura da forma que ele está fazendo, né? Porque os Estados Unidos já vem se atentando a isso há algum tempo. Os economistas falam, né, tem que fazer de uma forma o soft landing, né? A gente fazer um pouco suave, porque o dólar americano é o que os economistas chamam do privilégio exorbitante, né? A hegemonia do dólar na economia mundial que fez com que os Estados Unidos chegassem onde chegou, tanto economicamente como militarmente. Ele só é capaz de ter mais de 800 bases militares espalhadas pelo mundo pelo privilégio de ter o dólar. Só que essa dívida americana chegou a 36 trilhões, né? E obviamente os 36 trilhões foram assumidos e está na reserva de todos os países. Então tem essa preocupação que ele tem títulos como reserva de valor em todos esses países, principalmente China e Japão, que são os 2 maiores, e dólares circulando na economia mundial. Claramente o plano econômico dele eu preciso tentar manter essa hegemonia, mas a taxas de juros menores. Então a intenção dele era fazer com que as taxas dos bonds de 10 anos, que é basicamente o título mais utilizado por todos os países até fazer as operações, caísse a taxa de juros. Foi quando essa taxa de juros começou a subir que ele deu o primeiro recuo. Ele achava que conseguiria fazer isso na marra. Muitos economistas americanos até acham que isso é possível, desde que seja feito de uma forma suave. Ele quis fazer em uma semana, deu errado. Porque o sistema financeiro mundial é muito intrincado. Ele tem que estar sempre estável, ele funciona na estabilidade. Lógico. Quando você gera uma instabilidade, ele sai disparando uma série de gatilhos nessas operações que principalmente os grandes hedge funds fazem, que faz com que todo mundo seja chamado na margem e exista um desequilíbrio monumental de liquidação de títulos, que faz com que a taxa de juros suba. Então, eu acredito que os Estados Unidos ele chegou numa armadilha que ele não tem mais como sustentar esse
Então esse negócio de eu vou sair da OTAN, que eu não tenho mais como financiar, eu vou fazer isso, vou fazer aquilo, porque ele está tentando manter a dívida que ele tem a taxa de juros menores, mas isso é praticamente, na minha opinião, é praticamente impossível acontecer. Professor, articulistas americanos como o Friedman da New York Times advertem para o risco dos Estados Unidos enfrentarem em breve, durante o governo Trump, um colapso econômico. O senhor acredita nessa possibilidade? Quando a gente olha, principalmente na atualidade, os Estados Unidos, obviamente, é uma grande potência econômica, ele representa 1/4 do consumo mundial, né? Então 25% do consumo vem de lá. Então muita gente fala assim, vamos isolar os Estados Unidos. Não tem como, eles consomem 1/4 de tudo que é produzido no mundo. Lógico. Só que tem um outro lado, né? Ele aumenta esse monte de tarifa, quem vai pagar são os consumidores americanos, né? Então mesmo que todo mundo quisesse bloquear o consumo dos Estados Unidos, isso não vai acontecer, eles vão ter que continuar consumindo. Isso quer dizer que quem vai pagar isso é os Estados Unidos. Claro. Não falar, vou deixar de consumir, é impossível, eu vou continuar consumindo. Agora, taxas maiores. Então, a preocupação do Jerome Powell, que ele falou, expressou, e isso gerou a irritação do Trump, é justamente essa. Nós vamos ter recessão com inflação. Isso é o pior cenário econômico, que é a estagflação. A gente vai crescer, a gente vai parar de crescer a preços maiores. E isso vai gerar esse tumulto lá internamente, com certeza, quando a classe realmente trabalhadora, né, a metade inferior da população começar a sentir isso no bolso, vai gerar um distúrbio. Talvez chegue ao impeachment, porque na classe superior também ele está gerando muito descontentamento. E quem manda, a gente sabe, é o poder econômico. Vai dar um jeito de tirar ele de lá antes do tempo. Mas dizem que no impeachment o vice vence mais radical. Pior. Eu também acho. Eu também acho o Didi Vence. Ele é um louco com mais método. Professor, eu vou pedir sua licença, Roberto, vamos para um rápido intervalo, nós voltaremos em seguida com a opinião. Muito bem, estamos de volta com a opinião desta quinta-feira, dia 17 de abril, e hoje recebendo com muito prazer o empresário, professor, escritor José Cobori e o nosso comentarista, o advogado Roberto Mohamed. E continuando nesse tema, professor, com relação à questão dos Estados Unidos, eu queria fazer uma breve parêntese para lhe colocar o seguinte. Diante de tudo isso, desse cenário dos impactos globais, enfim, o Brasil pode ser beneficiado? O senhor acredita nisso? Eu acredito, assim, que todos os especialistas economistas estão esperando saber realmente o que vai acontecer para você fazer os seus cálculos econômicos, né? E a gente está num cenário ainda que o Trump ele vai e volta, né? Vai e volta e você não tem mais como que a gente fala, determinar o que seriam os preços relativos nesse novo cenário para você fazer os seus cálculos. Todos, assim, têm um consenso de que o Brasil vai ser menos prejudicado que os outros, né? Então, quando você olha esse cenário, principalmente da guerra explícita agora entre os Estados Unidos e a China, o Brasil no agro ele vai ser beneficiado, porque o que a China taxou, o próprio agro americano já falou que vocês vão beneficiar o Brasil, né? Falou para o Trump, porque a China simplesmente tem onde buscar alternativas, e a alternativa da China é o Brasil. O setor agrícola está confiante, está animado. O setor está confiante. A gente tem aí outros cálculos, agora esse negócio com a Boeing. Talvez a Embraer, o setor de aviação do Brasil, possa ser beneficiado, inclusive com parcerias mais estratégicas, não só comerciais, né? Porque, vocês não sabem, a China está desenvolvendo, já tem aviação doméstica, uma empresa de aviação doméstica que, inclusive, esse passo que eles deram é porque eles acham que são capazes de substituir a Boeing. Né? Mas é óbvio, ele vai querer parcerias estratégicas com países que têm tecnologia desenvolvida, e o Brasil, claramente, tem a tecnologia. É que no caso da Embraer, a Embraer já teve uma infelicidade. Montou uma fábrica lá e eles deram uma passada de perna na Embraer e fizeram engenharia reversa nos aviões, estão lançando agora um modelo idêntico ao E190. Agora, tem uma coisa que me chama a atenção nesse pós-tarifaço, que é a questão da Europa. Nós temos 3 países na Europa que tem uma situação diferente entre si e um país no Oriente que é muito parecido com esse europeu. Inglaterra e França sempre tiveram gastos com defesa, tem uma questão de gastos sociais elevados, situação diferente da Alemanha, que se baseava num tripé econômico de combustível barato, vindo da Rússia,
quase que gasto zero com defesa, porque é o grosso das bases americanas na Europa, e uma exportação maciça de bens de alto custo, principalmente automóveis, máquinas de alta tecnologia. O Japão, tirando a questão do combustível barato, também tinha gasto muito baixo com defesa, quase zero, e exportação maciça de produtos com alto valor agregado. E a gente vê isso sendo atingido. E eu acho que foi o que mais pegou, principalmente nesses dois casos, Alemanha e Japão. Vão ter que começar a gastar dinheiro com defesa. O combustível, o preço foi para o espaço por causa da crise da guerra da Ucrânia. E a tarifa de exportação atinge diretamente os carros alemães, o setor de máquinas alemães. E o Japão também está preocupado exatamente com a mesma coisa, tirando a questão do combustível barato, que nunca foi. Esses dois países podem ser determinantes numa nova geopolítica mundial, porque a gente não pode desprezar que são países que, se a gente voltar para o meio do século passado, muita coisa ainda está na memória do mundo, do que esses dois países foram capazes de fazer, porque eles podem reagir muito rápido. A gente pode ter um desenho geopolítico diferente e que talvez nem passe um sonho pela cabeça do Trump em relação a esses dois, basicamente, e no caso da Alemanha isso afetaria a questão da comunidade europeia? Eu acho que o grande fiel da balança, uma escalada, inclusive militar, é a Europa. Né? Como a Europa se posicionar vai determinar se vai existir uma guerra ou não. Essa é a minha opinião. A Europa, desde sempre, está estagnada há muito tempo, né? Desde depois de Bretton Woods, o Acordo de Plaza, a Europa simplesmente estagnou. Quando você olha continentalmente, a Europa parou, os Estados Unidos continuou crescendo e a China cresceu numa velocidade assustadora, né, do ponto de vista econômico. Nesse movimento que o Trump fala, eu não vou mais pagar a defesa de vocês, se virem, né? É o que o Trump falou para a Europa. A Europa rapidamente já mostrou reações que vão começar a investir mais em defesa. Só que isso é uma grande armadilha para a Europa. Eu acho que a Europa tem que, de alguma forma, seguir o exemplo da China, desde Deng Xiaoping, que eles decidiram investir em defesa suficiente para não ser invadido. Não para ser uma força ameaçadora que os outros ouvissem como ameaça. Uma escalada de investimento militar na Europa vai despertar uma série de memórias, como você falou, né, do passado. A Alemanha e o Japão foram os agressores. Eu acho que o fato do Japão ter sentado com a China, já conversando, já de um tempo para cá, eu como descendente japonês, né, faço minha culpa, já assume que o passado imperialismo do Japão foi muito prejudicial na Ásia, né, principalmente contra a China e a Coreia, já começa a mostrar que eles não compraram essa confusão que os Estados Unidos estão gerando e também não estão querendo comprar uma escalada militar, porque para eles é ruim. Né? O que a China fez lá com o Deng Xiaoping? Falou, a parte militar é a quarta prioridade. Ele primeiro investiu em 3 prioridades para depois investir. A Europa e o Japão deveriam fazer o mesmo. O Japão virou uma colônia dos Estados Unidos. Ele é muito fraco quando você pensa em defesa. Né? Então ele tem que investir em alguma coisa. E eu acho que a Europa tem que... O medo deles é a Rússia, deveriam se entender com a Rússia, né? Sair dessa confusão de achar, porque a Rússia, na realidade, historicamente, quando você vê essa guerra da Ucrânia, quem provocou foi os Estados Unidos. Foi a OTAN. Foi a OTAN, foi os Estados Unidos incentivando, provocando os europeus a colocar a Ucrânia desde 1990 eles estão fazendo isso. Né? Então o monopólio da guerra, que era dos Estados Unidos, foi quebrado justamente quando a Rússia invadiu a Ucrânia. Foi um sinal geopolítico claro que os Estados Unidos não tinha mais o monopólio da guerra e os Estados Unidos, pelo jeito, pelo menos o que o Trump expressou, acusou tanto que foi lá que ele vira amigo da Rússia. Né? Também não é interessante para os Estados Unidos. Como não é interessante para os Estados Unidos, não é para a Europa, muito menos para a Europa. Então eu acho assim, a Europa vai ser um fiel da balança de investir em defesa o suficiente para não ser, né, incomodado, mas não o suficiente para se tornar uma ameaça, principalmente para a Rússia. O Japão, Coreia e China se entendendo, eu acho que a gente tem um caminho bom, mas, novamente, a Europa é o fiel da balança. E, novamente, aponta para a possibilidade. Eu vi uma matéria de que uma das teorias que foram aventadas, que diz respeito à indústria de defesa, que nos Estados Unidos é um dos motores principais da economia,
correria um sério risco com o cancelamento dos pedidos do F-35, por exemplo, que seria o caça padrão do mercado comum europeu. E era descrito ali que é impossível hoje, porque nenhum país na Europa, nem a Airbus ou a Dassault, os ingleses, têm capacidade de fazer um caça de quinta geração como é o F-35. Tornado, Rafale, são aviões de quarta geração. Mas mesmo assim, o que a gente olha para e a França sempre teve altos gastos com defesa e a Inglaterra também. Essa puxada da Alemanha, duas possibilidades que eu vou lhe colocar agora, porque a Inglaterra está pagando o preço da saída da comunidade europeia até agora. A gente pode assistir como consequência disso, já que o senhor colocou justamente que a Europa vai ser o fiel da balança, a volta da Inglaterra para a comunidade europeia, e segundo, um esforço global para que o euro ganhe mais força, já que é uma moeda que inclusive vale, não no mundo inteiro, mas que vale mais que o dólar. Essa ideia pode ser abraçada pela China como um sinal de Europa vem para cá? Com certeza, eu acho que o grande erro que os Estados Unidos e talvez a Europa, até pelo histórico do pensamento europeu, talvez chegue à conclusão que eu acho que é a correta. A China, todo mundo acusa, mas a China não é imperialista, nem tem pretensões expansionistas. Também não tem pretensões de substituir o dólar. Isso é um problema, né? Os Estados Unidos só chegou até onde está agora com esse problema justamente porque o dólar é hegemônico, traz uma série de benefícios, mas traz também muitos problemas. Mas os Estados Unidos escolheu isso porque os Estados Unidos é imperialista, ele quer impor o seu modelo para o resto do mundo, a sua cultura, os seus valores. A China não tem essa pretensão. Então a China não quer caminhar nessa direção. Eu acho que para a China até seria interessante conversas com a Europa para que o euro fosse a moeda hegemônica, né? Até pela composição da comunidade europeia, é muito mais difícil. Imagine um cenário hipotético que seja agora o euro a moeda de transações internacionais. É muito mais difícil a Europa fazer o que os Estados Unidos fez agora no futuro, né? Justamente por essa combinação de várias nações. E lembrando da Inglaterra que você falou, eu acho que a Inglaterra, o Brexit foi a pior coisa que poderia acontecer para a economia da Grã-Bretanha, e ela voltando, até porque é uma sinalização, né? O que os Estados Unidos quer é um mundo multifacetado, sem multilateralismo, negociações bilaterais, porque quando você é o mais forte, obviamente, você não quer negociar com blocos. Claro. Eu não quero chegar e vocês dois impressionar, eu quero bater e a Inglaterra pode sentir, né, que tem que voltar para poder voltar exatamente, a ter força. Exatamente, esse cenário, a Inglaterra, não, com certeza, a Inglaterra dentro da comunidade europeia tem muito mais força do que sozinha. Porque depois que ela saiu, se você notar, as relações com os Estados Unidos pioraram, né? Claro. Os Estados Unidos passou a tratar a Inglaterra de outra forma. Então, assim, acho que o caminho é voltar à normalidade, um mundo multilateral, onde várias forças se entendam sem nenhuma querer ser hegemônica, né? Então, e a China não tem essa pretensão. Talvez o medo do Trump ou dos Estados Unidos que a China, se tornando a maior potência econômica, vai querer ser hegemônica. Porque a única coisa que eles querem é Taiwan de volta, né? Exatamente. Exatamente. Que é uma justiça histórica, né? Professor, temos um minutinho antes de encerrar o bloco, mas eu queria só ter a sua opinião a respeito de mais uma medida dessas polêmicas do presidente Trump com relação à Universidade de Harvard. Ou seja, de suspender recursos, milhões de dólares para pesquisas da universidade. Como é que o senhor analisa, avalia mais essa medida tão polêmica do governo Trump? Tem duas dimensões, né? Ideológica e econômica. Sobre a direção ideológica, obviamente, estava brincando, né? Se alguém tinha dúvidas de que ele era fascista, ele está gabaritando todo o checklist do fascismo. Então, obviamente, atacar a universidade não faz o menor sentido. Agora, sob o ponto de vista econômico, é uma burrice tremenda. Claro. Né? O que trouxe a China até aqui foi o inverso, né? O maciço investimento do Estado nas universidades públicas, em pesquisa e desenvolvimento, fomentando todo esse ambiente de educação e de inovação. E os Estados Unidos, o Trump fazendo o inverso. Quer retroagir. Né? Vai retroagir, vai tirar verba pública de onde realmente surge o pensamento crítico e a inovação da economia americana, que na verdade foi o motor que trouxe também os Estados Unidos. Então, assim, não faz o menor sentido, é um capricho ideológico. Muito bem.
Professor, então vamos fazer mais um rápido intervalo, peço sua licença, mas voltaremos em seguida com a opinião. Muito bem, estamos de volta com a opinião desta quinta-feira, 17 de abril, e hoje recebendo com muito prazer o empresário, professor, escritor José Cobori e o nosso comentarista, o advogado Roberto Mohamed. Mohamed, eu queria fazer uma observação com relação à questão da pesquisa, dos investimentos e das medidas adotadas pelo Trump. Quando ele acabou com a USAID, ele Sim. já cometeu, ela foi um instrumento de dominação cultural e americana, e na cabeça dele era só a despesa, como se os Estados Unidos estivessem ajudando. Os Estados Unidos nunca ajudou ninguém. A USAID era uma forma de presença dos Estados Unidos no mundo todo. E eles têm dois produtos de exportação que são aquilo que a gente chama de intangível. A educação, que é um número gigantesco de estrangeiros em universidades americanas, que inclusive é o que sustenta muitas universidades. E é onde se faz o grosso das pesquisas nos Estados Unidos, não é no laboratório de uma empresa, é nas universidades, bancadas pelas empresas. E o segundo era o cinema, por exemplo, a cultura, que não é republicana. Normalmente o grosso deles não são republicanos, tirando o cinema de Sylvester Stallone, aqueles de Mel Gibson. Tirando o Rambo. Não tem. Hoje é um cinema basicamente de esquerda, se abrindo, inclusive, para países, para o cinema latino-americano, principalmente o cinema asiático. Se ele matar, ele está atacando essas duas galinhas dos ovos de ouro. No caso da educação, de uma forma assintosa, e na questão cultural, provocando revolta. Ele ainda não começou a atacar, mas eu acho que é onde ele vai, é o próximo passo dele. Ele já comprou briga com 4 governadores democratas. 3. E agora o 4º vai começar, que é o de Nova York. Essa crise institucional vai gerar um grave problema político nos Estados Unidos. A questão, e que eu queria agora entrar com você, Cobori, é o seguinte: o Brasil é campeão em perder oportunidades. E a gente poderia, por exemplo, num pouquinho de visão, isolar o Milei, por exemplo, que é o único aliado que o Trump tem na América do Sul, aliado mesmo. Você acha que a gente tem essa possibilidade neste governo de ser capaz de enxergar que agora é a hora de jogar xadrez e não ficar falando bobagem em discurso de que vai retaliar a taxa, de que quer ser tratado com respeito, a mulherzinha do FMI, que agora não era hora para isso, é hora para jogar xadrez. A gente tem possibilidade de ocupar esse espaço? Ou é nossa sina deixar o trem passar e a gente não pegar? O pano de fundo é o Brasil precisa ter um plano. Né? O problema é que a gente não tem um plano. Eu bato sempre nisso. Tudo que se faz em economia no Brasil, em decisões econômicas, é para você estar vivo no ano que vem. A gente não tem um plano de longo prazo. Onde eu quero chegar, como que eu quero, que tipo de economia que eu quero ser, qual a estrutura que eu quero ter. E aí, com base nesse plano, obviamente, se estabelece a estratégia e passa a tomar as decisões. O Brasil não tem, está querendo sempre estar vivo. Então esse é um problema. O segundo problema é que não existe uma burguesia nacional. A gente não tem uma elite econômica no Brasil que pense no Brasil. Né? A elite econômica aqui, infelizmente, é ligada fortemente ao capitalismo americano. A gente, na realidade, é uma colônia econômica dos Estados Unidos. Obviamente, a gente passou a ter a China como maior parceiro comercial também por interesses econômicos. Né? Não foi nem por alinhamento ideológico, isso foi naturalmente porque a China era o maior consumidor dos nossos produtos, muito fortemente baseados em commodities. Então era até um movimento natural que foi no primeiro mandato do Lula, né, que teve o boom das commodities e tudo isso. Mas a gente está, digamos assim, a gente tem uma promiscuidade econômica, a gente vai para onde está o dinheiro, a gente não tem um plano. Né? A partir do momento que a gente tiver um plano de país, de nação, o que a gente imagina no Brasil daqui 50 anos, a gente pode começar a tomar decisões melhores e aproveitar as oportunidades, inclusive sob o ponto de vista geopolítico, né? Como eu quero estar posicionado, quero ser uma potência na América do Sul, quero ser respeitado, esse tipo de coisa. Porque, como você falou, bravata por bravata, ninguém te leva a sério, né? É só coisas de ocasião. Então, assim, eu acho que a gente tem que, esse
termo muito utilizado atualmente é o desacoplamento, né? A gente tem que desacoplar a economia brasileira, principalmente o pensamento econômico brasileiro, do capitalismo americano. A gente tem que pensar no que seria bom para o Brasil. Você acha que está na hora da gente olhar um pouquinho para o passado, para um momento negro da nossa história, mas que ensina algumas coisas? Porque eu acho que houve um governo, durante a ditadura militar, que teve esse raciocínio que você acabou de expor, que foi o governo Geisel. Né? Aquela coisa de criação do movimento não alinhado, o reconhecimento imediato da independência dos países das colônias africanas, mas principalmente para a geopolítica do Golbery, que falava exatamente isso. Nós temos que ser primeiro uma potência na América do Sul, e isso não se dá militarmente, isso se dá culturalmente, se dá num sistema de troca que aparentemente é benéfico para ele, mas é mais benéfico para mim. Não está na hora, talvez, da gente olhar para esse momento da história e trazê-lo de volta, tirando o autoritarismo de lado, mas é uma lição que fica e que a gente não consegue aplicar, e a gente tem... o Brasil já fez isso. Sim. Faltam quadros, é isso? Falta uma elite econômica, falta uma burguesia nacional. Mas a gente não tinha naquela época. Acho que tinha. Se você pegar bem, tirando, obviamente, é sempre bom a gente enfatizar, vamos tirar a parte ruim, mas a parte dos militares boa foi ter um plano nacional de desenvolvimento. Tiveram 2, inclusive, né? O que gerou o problema, na realidade, foi como financiar isso. Foi financiar com dívida externa, acabou nos trazendo, precipitou até a chegada em 85 deles saírem do poder, entregar, porque eles não tinham mais como resolver o problema hiperinflacionário do Brasil. Então, assim, mas eles tinham um plano nacional de desenvolvimento, e o lado bom é que era nacionalista. A gente está precisando de nacionalismo no Brasil, né? De pensar no Brasil. E aí, obviamente, teve todos, de lá para cá, a gente nunca mais teve um plano nacional de desenvolvimento. Talvez um que fale muito nisso seja o Ciro Gomes, mas não tem equilíbrio emocional nem capacidade eleitoral para chegar e implementar isso. Mas ele tem isso, né? Inclusive está no livro dele, o Plano Nacional de Desenvolvimento. Então, assim, os militares tiveram esse lado bom de pensar no Brasil. Agora, a gente precisa ter uma elite econômica que pense igual. A nossa elite econômica está muito ligada só em obter retorno econômico a qualquer custo e qualquer modelo que seja. Não pensar no país. Não pensar no país. Esse é o caso, por exemplo, mudando um pouco de assunto, BRB Master. Né? E nós temos agora aí o grande teste do presidente do Banco Central, Galípolo. Né? Sim. Na sua visão, isso tem a ver porque se trata realmente de interesse econômico, né? Pior possível, quer dizer, um banco público comprando por 2 bilhões de reais um banco e assumindo todo o seu passivo. O Banco Central, quer dizer, na gestão Galípolo, é o grande teste dele, deve aprovar ou deve barrar essa negociação BRB Master, professor? Eu acho que o Banco Central tem que ser muito técnico na análise dessa operação, né, que parece aparentemente ser nebulosa. Né? Trabalhei com fusões e aquisições há muito tempo e para mim também aparentemente é muito nebulosa. Sem dúvida. Obviamente o BTG, o André Esteves, ia negar que tenha feito aquela oferta, mas pelo que eu fiquei sabendo, as fontes que falaram que o BTG tinha feito uma oferta de R$1 é verídica, né? Sim. Então, num processo de fusão de aquisição, quando você oferece R$1 é porque aquilo não vale nada. Estou te comprando pela sua dívida, pelo problema que você tem. E quem está vendendo está aceitando porque ele quer se livrar do problema. Então, vamos fazer um negócio simbólico aqui, R$1, te passa no popular te passa essa bucha e você tenta arrumar e tenta ter algum ganho sobre isso. É exatamente o que se faz com dívidas impagáveis, né? Que inclusive é o problema do Master, né? Que nos ativos dele parece que tem muita coisa de precatórios e tem muita coisa de direitos creditórios, que é, no jargão popular, coisa podre, ativo podre, dívida podre, que as pessoas compram aquilo por um valor baixinho, porque ninguém quer mais, para ele tentar receber aquilo. Só que você escritura pelo valor de face. Exatamente. E aí parece que você tem um caixa equilibrado. Eu tenho uma nota promissória do Roberto aqui de 1.000, mas eu sei que o Roberto vai pagar, está quebrado, não tem mais ativo nenhum, não tem garantia. A gente discutiu aqui justamente isso, porque o dinheiro que o Banco Central, que o BRB vai pagar, e o BRB, por sinal, é um banco que é um fenômeno que tem que ser estudado, né? Porque é um banco que, por exemplo, patrocina a Alpine na Fórmula 1, que nem piloto brasileiro tem. Hoje um banco que patrocina o Flamengo, mas o Flamengo tem visibilidade. Só que nós mostramos aqui uma foto da agência do BRB em São Paulo. Ele tem uma agência só em São Paulo. É uma agência do tamanho
Ela fica ali, uma quadra do No Largo centro. de São Francisco. No centro E de se São Paulo. passar, se você andar muito rápido, você passa por ela sem perceber que é Eu banco. nem sabia que tinha. Você pensa que é loja de bolsa. E aí este banco investe maciçamente, patrocinando todas as categorias do automobilismo brasileiro, times grandes de futebol, contratos milionários, e a gente começa a se questionar onde um banco de Brasília, talvez o único banco estadual que ainda exista, onde eles querem chegar? Concorrer com o Banco do Brasil, com esse tipo de estrutura? Aí fica a pergunta, por que um banco desse está investindo tanto em marketing, está investindo tanto nesse tipo de coisa, tendo como presidente um ex-diretor da Caixa Econômica Federal do governo Bolsonaro, que já não era lá muito recomendável. Só que o problema é que isso cisca no governo Lula. Guido Mantega como consultor, Lewandowski como consultor rompendo a quarentena entre o Supremo e o Ministério da Justiça, a contratação da mulher do Alexandre de Moraes. O cara é bom, a gente não pode falar, o Edmar Santos do Banco Santos, era amador perto dele. Não foi por falta de influência, né? A gente pode estar diante de uma nova Odebrecht nessa brincadeira, se esse escândalo realmente se mostrar o potencial que tem. Ali, claro, quando eu falo nebuloso é que claramente tem uma influência política ali na operação. Ali, claramente existe uma influência política. O BRB, na verdade, é um banco, quando você olha os números, é um banco bom, bem administrado, dá bons resultados, mas porque é um banco regional de Brasília. E Brasília é a maior renda per capita do Brasil. Então, e a base deles é o funcionalismo público. Então é um banco realmente muito estável, né? Do ponto de vista do negócio, é aquele negócio que você gostaria de ter, porque tem garantias, tem um monte de clientes com renda per capita alta, não precisa ficar fazendo nada além do normal para ter o retorno. Aí agora, quando ele se mete a comprar o Banco Master, e a justificativa do marketing deles é que agora a gente vai ter acesso a outros mercados, vamos ter capilaridade. Vocês não são bons nisso, vocês são bons para administrar o Banco Regional de Brasília, claro. Que é uma cidade-estado que é pequenininha, tem poucos habitantes e muito rico. Então, já é uma coisa, e fora tudo que você citou, né, já é uma coisa meio estranha ele querer fazer isso. Aí, da forma que ele compra, paga 2 bilhões, ninguém sabe se vale, ele compra a maioria do capital total, mas não do capital votante, né? Então compra 100% das preferenciais e 49% das ordinárias. 51% das ordinárias. E não compra os teus fundos. E vai ficar com o antigo dono. Mas se o antigo dono está querendo vender e era mal para administrar, por que ele vai continuar controlando a instituição? Né? Então, assim, tem muita coisa nebulosa e que precisa ser explicada. Poderia ser explicada e que não seria feita em condições de mercado normal. Se o Banco Central vai aprovar ou vai barrar então, essa negociação. Você enxerga como o Banespa do Ibanez? Sim, eu acho que está sendo utilizado politicamente. Muito bem, professor. Peço sua licença, vamos para mais um intervalo e voltaremos em seguida com a opinião. Muito bem, estamos de volta com a opinião desta quinta-feira, 17 de abril, e agora vamos para o último bloco do programa, que recebe o professor empresário José Cobori e também o comentarista do Opinião, o advogado Roberto Mohamed. E agora, meus amigos, nós vamos ver mais um VT do programa que trata da redução da jornada de trabalho. Vamos ver, por favor. A PEC 148, que reduz a jornada de trabalho semanal, tramita no Congresso desde 2015. A proposta altera a Constituição para estabelecer a redução gradual da jornada, que hoje é de 44 horas semanais. No primeiro momento, a jornada cairia para 40 horas semanais e depois a redução de 1 hora a cada ano até atingir o limite de 36 horas semanais. O relator na CCJ, senador Rogério Carvalho, é favorável à proposta. Só os menos graduados são os que trabalham 44 horas. Portanto, essa parcela da população é fundamental que a gente tenha
uma política para eles e que a gente possa reduzir a jornada de trabalho para que eles possam melhorar a sua qualidade de vida e também para garantir que a gente vai ter emprego para todos os brasileiros e todas as brasileiras. A PEC já foi debatida em uma audiência pública e os debatedores defenderam a redução da jornada. Mais 6 audiências públicas estão programadas antes da votação. 3 audiências na CCJ, 2 na Comissão de Assuntos Sociais e 1 na Comissão de Direitos Humanos. Professor, qual é a sua visão a respeito da redução da jornada de trabalho? Eu acho assim, não é uma ciência exata, né? Todo mundo fica fazendo cálculos econômicos e eu defendo que não é uma discussão econômica, para mim é uma discussão filosófica, né? Apesar de eu ser uma pessoa da área de finanças, né, ser um financista, se você ficar analisando quais seriam os impactos econômicos, se vão ser negativos ou positivos, a gente não teria acabado com a escravidão no Brasil, né? Porque na época, inclusive, eu até falei de alguns papers que foram escritos na época, reportagens, todos eles eram contra pelo argumento econômico, né? Me parecia bastante óbvio, né? A pessoa não ganha nada, vai passar a ter que pagar, vai ter um colapso aí, as coisas vão parar de funcionar, não vão dar o retorno que... Então, se a gente usar só o argumento econômico, a gente tem que ser contra. Não, isso vai prejudicar a economia, vai gerar desemprego, empresas vão quebrar. Então, por isso que eu tento sair um pouquinho da dimensão econômica, que eu acho que é um cálculo. A economia se ajusta, assim como se ajustou quando acabou a escravidão, assim como se ajustou quando falaram que ia ter um impacto no 13º, o FGTS, tudo que foram criados de benefícios aos trabalhadores, sempre teve essa discussão econômica e acabou que não aconteceu o que os economistas falaram que ia acontecer. Teve alguma turbulência, teve algum ajuste na economia? Teve, mas acabou acontecendo. Então, eu acho que nesse momento vai acontecer, porque é uma questão, como eu falo, filosófica, das pessoas ter, como o senador falou no VT, as pessoas precisam ter acesso ao que todo mundo tem. E quem trabalha na escala 6x1 são as pessoas de classes mais baixas, mão de obra mais qualificada, e eles não têm acesso ao que nós temos, enquanto lazer, tempo com a família, né, tempo para descanso, eles não têm isso, né? Você trabalha 6 dias, descansa 1, você não tem acesso a isso. Então a gente precisa fazer com que a economia como um todo possa propiciar isso para essa categoria que não tem acesso a tudo que a gente tem enquanto classe privilegiada. É justamente aí, Cobori, como você falou, não é uma ciência exata, mas me chama a atenção o seguinte: a gente no Brasil tem essa mania de rompimento e não de evolução. Eu sou absolutamente a favor de redução de 44 para 40 horas de jornada. Mas passar para 36 a conta nem fecha. Vai dar um meio período de folga no dia. Quer dizer, não está dando muito para entender a conta de que chegaram em 36 horas. Vai faltar hora de trabalho. Num país onde a discussão sobre a produtividade é crônica, porque uma coisa é discutir na teoria o trabalhador, outra coisa é quando a gente é empresário, você já teve uma empresa, aí você vê teu funcionário batendo ponto às 8, mas ele vai tomar café primeiro, ele vai trocar o sapato, vai relaxar para começar a trabalhar às 8h30, enquanto que o trabalhador chinês chega 15 para as 8 e às 8 já está no computador dele trabalhando ou na estação de trabalho dele trabalhando. Essa questão nossa é crônica, é da nossa natureza. A gente está caminhando, às vezes, para uma irrealidade, usando uma comparação que eu já ouvi de um deputado, falando do exemplo da Alemanha, quando houve uma grande crise na Alemanha, 20 anos atrás, e eles criaram o 4º turno de trabalho na indústria, mas com redução de salário. Mas o trabalhador alemão não era bonzinho. O alemão nunca foi bonzinho. É que ele falava, peraí, mas se o meu vizinho ficar desempregado, ele vai bater na minha porta para pedir alguma coisa. Então é melhor eu reduzir um pouco, mas deixar ele trabalhando. Essa é a visão alemã, é pragmática. A gente não tem essa visão. Você não acha que a gente esbarra numa questão cultural de um país que já tem uma produtividade muito baixa e que tem um discurso, uma conversa política completamente divorciada da realidade? Talvez fruto do afastamento de Brasília do resto da sociedade? Na verdade, eu acho assim, são contradições que existem no modelo econômico capitalista, né? Eu acho assim, produtividade não é só tempo. Na minha visão, produtividade, até porque os países que têm ganhos de produtividade, justamente pela redução do tempo de trabalho humano, ao se utilizar mais tecnologia sofisticada. Inclusive, a grande discussão entre
entre grandes cientistas e especialistas, e que isso vai gerar exatamente esse problema da mão de obra ser descartável, né, pela utilização da tecnologia. Já se fala em renda básica universal para todos os países, esse tipo de coisa, né? Principalmente quem mexe com a tecnologia está prevendo isso. Então, assim, os ganhos de produtividade se dão, ganhos de produtividade econômica, você vai, a produtividade no país per capita é tanto, mas você vê que são ganhos de econômicos na utilização de tecnologia, e obviamente quem tem muita mão de obra qualificada, como é o nosso caso, passa a se traduzir em tempo. O cara, né? Então, assim, produtividade para mim tem uma dimensão muito mais econômica do que de tempo. E como ela tem essa... O professor Elijah Bush fala alguma coisa que me marcou muito, esse negócio que eles fazem na China, do setor produtivo financiar os excedentes, financiar o setor improdutivo, né? Eu acho que em algum momento a gente vai ter que chegar nesse ponto. A gente fala muito dos Estados Unidos. Os Estados Unidos teve o maior ganho de produtividade da história da economia mundial. Só que eles não distribuíram isso. Quando você olha, eles têm uma produtividade imensa, quando você imagina, só que isso está cada vez se concentrando nas classes mais altas. Então, quando você chega nos serviços desqualificados, o cara ganha muito pouco porque isso não foi distribuído, né? A estagnação de salários na metade inferior da população americana está há 40 anos sem ter nenhum tipo de ganho salarial. Então, é sinal que a produtividade que a economia americana gerou não foi distribuída para baixo. Mas tem uma coisa que me chama a atenção, porque só tem um setor que não vai ser atingido se essa jornada fosse aprovada hoje, que é justamente aquele que tem os maiores lucros, os menores impostos e emprega cada vez menos gente, que são os bancos. O único que tem jornada semanal de 36 horas são os bancos, historicamente há muito tempo. Sim. É justamente o setor que está batendo palma para isso. E é o que mais lucra, porque a indústria brasileira tem uma lucratividade histórica de 10, 15% de liquidez no final. O agronegócio não, tem mais, é extremamente subsidiado, porque é fácil dizer que um setor é pujante quando você tem o Estado botando dinheiro lá o tempo todo, em todas as formas possíveis. Mas justamente aí não tem uma coisa meio irreal quando a gente fica discutindo. Eu concordo com você em relação a essa questão da distribuição do resultado da produtividade. Mas, novamente, a gente está beneficiando o setor mais cruel da economia brasileira, que é o setor bancário. Sim, quando se fala em produtividade, com certeza, né, você citou um outro que eu também tenho algumas críticas, que é o agronegócio, que recebe subsídios monumentais aí do Estado. Isso não é distribuído porque o agronegócio nosso tem ganhos de produtividade e também são concentrados em poucas pessoas. Toda a riqueza que o agronegócio gera no Brasil é concentrada na mão de muito pouca gente, né? Quem está realmente distribuindo esses ganhos de produtividade é quem vende as tecnologias para nós. Obviamente a Embrapa é um caso à parte, que é o que deu essa vantagem competitiva para o Brasil em tecnologia agrícola. Mas quando você pensa globalmente o agronegócio, quem ganha dinheiro é a New Holland, é a John Deere, é a Syngenta, é quem vende toda essa tecnologia para nós. Então, você imagina que a New Holland tem um ganho de produtividade tremendo, só que por estar na fronteira tecnológica, né, na sofisticação produtiva, para todos os trabalhadores dessa área do agronegócio lá, na Holanda, é distribuído para eles. Para nós, não. Ele fica só com os detentores da terra, dos bancos, o capitalismo financeiro que financia aquilo, nós que estamos subsidiando aquilo via impostos, né, mas a grande massa de trabalho, primeiro, não gera muito emprego, e os empregos que geram desqualificados não são tão bem remunerados quanto aqueles que são bem remunerados lá na Holanda. Eu queria aproveitar esse finalzinho de programa para te fazer uma pergunta, justamente porque você já falou disso, e o Osiris Silva, uma vez, me disse o seguinte, que o maior inimigo da Embraer no seu nascimento foram os próprios militares, era a Força Aérea Brasileira que não queria comprar avião aqui dentro, queria comprar lá fora porque era um bom negócio. A gente não teria o agronegócio como está hoje se não fosse a Embrapa, estatal. A gente não teria a Embraer se ela não tivesse nascido como estatal dentro do Departamento de Tecnologia, do Centro Tecnológico da Aeronáutica. A indústria do petróleo não teria chegado onde chegou se a Petrobras não fosse estatal, oriunda do Departamento Nacional do Petróleo. Por que a gente tem uma memória tão curta para ficar abraçando esse discurso neoliberal de que o mercado faz tudo, que é o caso do governo de São Paulo, para ele só a iniciativa privada salva? Por que a gente tem essa memória tão curta? É propaganda? É força de trabalho na cabeça das pessoas? A gente chama em geopolítica soft power, né? É o soft power, principalmente dos países capitalistas, né, dos americanos. O que os Estados Unidos está fazendo agora é voltando atrás, né? Ele tem um livro muito bom do Rajon Chan lá, que é o Chutando a Escada, né?
que ele prova ali com pesquisas profundas de como os países chegaram lá, e chegaram lá utilizando o Estado, né? Então agora que eu sou o fortão aqui, eu chuto a escada, ninguém pode fazer o que eu fiz, que é o que os Estados Unidos fez na década de 80. Quando veio depois o Acordo de Plaza, ele falou, ó, livre comércio, privatiza tudo, diminui o tamanho do Estado, nada de gasto público, tudo que ele tinha feito para chegar onde ele chegou. Aí vendeu essa ideologia neoliberal, quem não seguiu se deu bem, né? A China, a Coreia do Sul se deu bem porque não seguiu. Quem seguiu, como nós, nos deu mal, acabamos com a nossa indústria, fizemos tudo errado, seguimos a cartilha deles, né? Agora o que eles estão fazendo é destruindo o modelo neoliberal. Fala, não, esse negócio de comércio não é bom, é barreira tarifária, ele está voltando atrás, né? Porque agora ele falou, quem não seguiu minha cartilha, fez o que eu fiz lá no passado, ficou forte, agora vamos acabar com essas regrinhas aí, vamos mudar as regras do jogo. Muito bem, professor Cambori, nós teríamos muito mais a conversar, você sabe, mas temos limitações de tempo e vamos chegando ao final. Queria agradecer muito a sua presença, a sua participação aqui no Opinião. Muito obrigado, professor. Eu que agradeço, um privilégio estar aqui com vocês e com a audiência de vocês. Muito obrigado. Muito obrigado, Roberto, pela participação mais uma vez, e muito obrigado a você, meu caro telespectador, minha cara telespectadora, pela audiência qualificada de sempre. Nós estaremos de volta amanhã em mais uma edição do Opinião. Muito obrigado. Até.